Olá, terceiro ano, eu sou a professora Elci e eu vim fazer a leitura do livro didático juntamente com vocês. Essa semana a gente vai falar um pouquinho dos seres vivos, mais especificamente dos animais vertebrados. Então, eu dei um texto para vocês explicando o que são os seres vivos e não vivos. Vou ler juntamente com vocês. Tudo que existe na natureza chamamos de seres. Existem os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o homem, inclusive a gente, né? Os seres humanos. Os fungos, as plantas, algas, protozoários e bactérias. Os seres não vivos são aqueles que não possuem vida, mas que também estão na natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Também em nosso ambiente, a gente também tem alguns outros materiais não vivos, né? Que a gente já trabalhou um pouquinho sobre os materiais. Então, são os objetos, a casa, os móveis, né? Tudo aquilo que é construído pelo homem, pela mão do homem, são seres também, mas são seres não vivos. Os animais são seres vivos e apresentam características para diferenciar um dos outros. Eles são divididos em 5 grupos: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, e podem ser vertebrados ou invertebrados. Vamos aprender um pouco sobre as características dos animais vertebrados? Então, agora a gente vai começar a ler as páginas do nosso livro didático. Então, a proposta foi que vocês começassem a ler a partir da página 32, né? Então, vamos lá ver o que está escrito lá na nossa página 32. Animais vertebrados. Os animais podem ser separados em grupos de acordo com determinadas características. Observe alguns animais nas fotos a seguir. Então, aqui eu tenho um peixe, um morcego, uma ave, né, que é o tuiuiu, sapo cururu, o ser humano e a tartaruga de pente. Então, aqui é só para vocês mesmos estarem vendo essas fotografias aqui, né, para uma reflexão. Então, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês estarem refletindo aí na casa de vocês. Quais desses animais vivem na água? Quais podem voar? Quais têm pelos? Dê exemplos de características comuns a todos esses animais. Então, lá na página 33, a gente vai começar a leitura. O corpo dos animais vertebrados. Página 33. O que os animais vertebrados, como a tartaruga, o papagaio, o tubarão, a rã e a onça-pintada, têm em comum? Todos eles têm ossos, como o crânio e a coluna vertebral. Então, o crânio aqui, ó, a gente já aprendeu que fica na cabeça. Olha lá, ó. O crânio é uma caixa óssea que fica na cabeça e protege o cérebro. A coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos alinhados chamados vértebras. O crânio, a coluna vertebral e os demais ossos do corpo formam o esqueleto. O esqueleto sustenta o corpo, ajuda na locomoção e protege os órgãos internos, como o fígado, pulmões e coração, né? Que a gente já estudou, né? Sobre o esqueleto e os órgãos. Observe essas estruturas na imagem ao lado. Então, observando aqui na imagem ao lado, a gente vai ver, né? Um corpo humano, né? E aí a gente vai ver onde que fica o crânio e a coluna vertebral e todos os outros órgãos do corpo humano. E depois eu tenho uma atividade de número 1, que vocês vão estar fazendo, tá? Pode estar fazendo no livro mesmo, tá bom? E depois eu vou passar para vocês, vou deixar com vocês um arquivo de chave de correção para vocês estarem corrigindo essas atividades, tá bom? Página 34. Então, a gente já viu, né, que os animais vertebrados são os animais que possuem ossos, possuem vértebras, né? Então, os grupos de animais vertebrados. Sapos, peixes, aves, jacarés e cavalos
formam um grupo único, o dos animais vertebrados. Mas eles têm também características bastante diferentes entre si. Por isso, costumam ser separados em outros grupos que reúnem animais com características ainda mais particulares. Então, vamos ler aqui sobre os peixes. Os peixes. Os peixes podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Eles vivem em ambientes aquáticos, ou seja, dentro da água, né? Isto é, em mares, rios, lagos ou represas. A respiração é feita por brânquias, estruturas que absorvem o gás oxigênio da água. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto de escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção embaixo da água. Então, aqui eu tenho a fotografia de vários peixes, né, de diferentes raças, tá bom? E eu tenho também uma atividade nessa mesma página, que é a primeira atividade que vocês vão estar fazendo sobre os grupos dos animais vertebrados, que também vai ser deixado para vocês em arquivo a correção. E depois de ter estudado as características dos peixes, né, a gente vai estudar um pouquinho sobre os anfíbios. O que são os anfíbios? Vamos ler? Os sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas fazem parte dos grupos dos anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer duas vidas. Isso porque muitos dos animais desse grupo vivem dentro da água enquanto são filhotes e nessa fase respiram por brânquias e se locomovem nadando. Quando adultos, porém, passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões. A pele dos anfíbios também participa da respiração. A locomoção dos anfíbios é diversa. Alguns saltam, outros andam e outros ainda rastejam. A maioria deles se alimentam de animais. Os girinos, como são chamados filhotes aquáticos de alguns anfíbios, comem plantas. Então, aqui eu tenho a salamandra e eu tenho também uma perereca de exemplo ali para vocês estarem vendo, né, as características dos anfíbios. Então, aqui, o que a gente estudou? Então, quando eles estão filhotes, eles vivem dentro da água. E depois, quando eles passam a vida adulta, eles vão viver na terra, né? Então, aí eles começam a viver no ambiente terrestre. Ainda na página 34, eu também tenho uma atividade, né? Que tem um textinho para vocês estarem lendo sobre os sapos, rãs e pererecas, né? E depois estarem respondendo, marcando com um X, como a água entra no corpo dos anfíbios, tá bom? Também vou deixar ali a chave de correção para vocês em arquivo, para vocês depois estarem corrigindo a atividade de vocês. Eu espero que vocês aprendam bastante durante essa semana. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.